Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Sabadaço Brasileirão 2020, 22ª rodada. Esse sábado com 3 jogos. 2 jogos às 7 horas da noite e um às 9. O das 9 horas foi Goiás e Palmeiras. Goiás ganhou de 1-0 do Palmeiras. Rapaz. E nos outros 2 jogos, tivemos a vitória do Atlético Paranaense em casa contra o Santos, ganhou de 1-0. O Atlético Paranaense, que estava muito lá embaixo, já subiu, já está na primeira página da tabela. E o outro jogo foi o jogo que a gente vai comentar agora, que é o jogo entre Flamengo e Curitiba. O Flamengo viveu uma semana aí conturbada, muitas cobranças, muitas coisas ditas por muitos canais do YouTube que cobrem o Flamengo que eu não concordo. Já falei aqui. Muitos desses canais que cobrem o Flamengo são repórter, mas eles, quando estão falando, eles esquecem que são repórter, colocam a emoção toda e às vezes fala besteira. E para mim, a grande maioria dos canais que cobrem o Flamengo falou algumas besteiras sem medida, pela emoção, como torcedor. Mas eu entendo, beleza? Eu entendo. O Flamengo viveu um barril de pólvora que eu vou ser bem sincero. Tinha que ter cobrança, mas eu achei algumas coisas exageradas e sem propósito, tipo, começar a culpar o Rogério Ceni não tinha como. Então o Flamengo foi para esse jogo muito pressionado. Quando o Curitiba, que estava tentando e está tentando e vai ficar lutando até o final para permanecer na Série A. Até porque o time do Curitiba não é tão ruim assim para estar lá embaixo. Quer dizer, até é. Mas dá para estar fazendo uma campanha melhor o Curitiba. Então o Curitiba vai para esse jogo, de repente uma esperança do Flamengo fazer as partidas ruins que fez aí para trás. Só que não aconteceu o que o Curitiba imaginou. Placar do jogo, Flamengo 3-0 e um placar mentiroso. O placar é mentiroso. 3-0 não, 3-1, desculpa. Algumas coisas mudaram no Flamengo. Outras continuaram do mesmo jeito. Tipo, Flamengo perdeu um caminhão de gols, continua igual, e hoje deve ter perdido Flamengo perdeu pelo menos uns 10 gols feitos. Esse placar de 3 gols que o Flamengo fez foi mentiroso. O Flamengo perdeu pelo menos uns 10 gols feitos. Se fosse 10-1, não seria mentira. O Bruno Henrique foi o concurso em perder gol. Everton Ribeiro. Rapaz, se tá o Pedro ou o Gabigol hoje, eles virariam artilheiro do Brasileirão. Isso aconteceu de novo, o Flamengo perder gol. Aconteceu do Flamengo tomar gol com uma bola entre os zagueiros. Os zagueiros saírem errado, não fazer a linha do impedimento. Tomou o último lance do jogo, o Flamengo tomou gol. O Flamengo não conseguiu passar um jogo sem tomar o gol. Todo mundo achou, pelo menos não tomou gol. No finalzinho, no último lance, o filho do Bebeto, o Matheus, acabou fazendo o gol. Então, algumas coisas não mudaram, outras mudaram. Tipo a intensidade. O Flamengo jogou com uma intensidade, com um volume de jogo que lembrou os momentos de 2019. Uma imposição muito grande, o Arrascaeta fazendo um bom jogo, o Everton Ribeiro. E desse jogo a gente vai falar rapidinho. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, do Curitiba e brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. E se você quiser ajudar o canal a crescer, de azul, você pode se tornar membro do canal. Então, vamos lá para falar de Flamengo 3, Curitiba 1. Após a vinheta.
Roda a vinheta, moleque! Cara, o jogo foi amplo domínio do Flamengo. O Flamengo começou com aquela intensidade que se via na época do Jorge Jesus. Rogério Ceni cantando as jogadas, estilo Jorge Jesus e Sampaoli faz, do lado do campo, gritando, orientando principalmente o sistema defensivo. O Flamengo tem um problema de sistema defensivo, o Léo Pereira não sabe sair jogando, não sabe. O Tuller tem uma qualidade melhor para sair jogando do que o Léo Pereira. O Léo Pereira tem muita dificuldade para sair jogando. O Flamengo tem e tá com um problema de espaçamento entre a dupla do meio, Arão e Gerson, e o sistema defensivo. O Flamengo ainda está espaçado com isso. Tem que se averiguar se é a zaga que não está acompanhando, subindo para diminuir espaço, ou se é o Arão e o Gerson que estão subindo muito, estão deixando esse buraco, não estão conseguindo recompor, mas o Flamengo ainda mantém, ainda está deixando esse espaço entre essas linhas, e mesmo com todo o domínio, algumas vezes que o Curitiba aproveitou esses espaços. Eu, particularmente, vejo que o Flamengo, neste momento, precisaria de um cão de guarda, tá? Um marcador mesmo, mesmo que tivesse mais dificuldade com a saída de bola, mas que marcasse muito, fosse aquele cara com preparo físico monstro, com a velocidade boa, para dar o suporte para a zaga na hora da marcação e dar o suporte para a subida dos laterais, que o Isla também fez uma grande partida. Então, para mim, esse ponto tá pegando ainda. Só que o Flamengo não tem esse cara, não é esse cara. E o Arão não vive um grande momento. Tem que se entender isso, o Arão não vive um grande momento. O Gerson tem seus altos e baixos, mas nesse momento o Flamengo precisava de um cão de guarda. E o Flamengo foi para dentro, foi para cima, logo no início, com 3 minutos já estava 1-0. Continuou com a mesma volúpia, foi para dentro e perde gol, e perde gol, e perde gol, e perde gol. Mas o Flamengo perdeu no primeiro tempo brincando em 6, 7 gols claros. 6, 7 gols claros. O Curitiba jogou com a linha de 3 zagueiros que não funcionou. Não funcionou. O Curitiba ia jogar no contra-ataque, tomou 2 gols de contra-ataque para ver como estava esquisito. O Flamengo espaçou bem o Curitiba com o Arrascaeta e Everton Ribeiro. Eles são 2 armadores que jogam pelo lado do campo, com o Gerson no meio. Então, as jogadas são criadas tanto pelo meio quanto pelos lados. Os dois acabam funilando para os laterais passar. É que o René não tem essa qualidade, então o René acabava ficando um pouquinho para o Bruno Henrique entrar. O Bruno Henrique melhorou muito, perdeu um caminhão de gol, mas melhorou muito. Teve 2 ou 3 cabeçadas ali que, se é o Pedro, a bola entra. Uma do Bruno Henrique, uma do Vitinho e outra do Everton Ribeiro. Se o Pedro tá hoje, com as chances que teve, ele fazia uns 3 ou 4 mole, sem fazer muito esforço. O Flamengo fez grandes jogadas, lembrando muito 2019. E o Curitiba não conseguiu quase jogar, criou até uma ou outra coisa, aproveitando ainda uma fragilidade defensiva que o Flamengo tem. Mas o Flamengo fez uma grande partida para dar moral, para elevar o ânimo do jogador, para mostrar que não era aquela merda que grande parte da mídia que cobre o Flamengo falou. Muitos falaram um montão de besteira. Lógico, precisa melhorar? Precisa, mas você não pode cobrar o Rogério Ceni do jeito que estava se cobrando. O Curitiba tem que continuar lutando. Curitiba não deu a sorte que outros times deram, de pegar um Flamengo, sei lá, avoadaço. Pegou um Flamengo mais alá 2019, deu um azar danado o Curitiba. É isso
que todos os times brasileiros não querem que aconteça, que o Flamengo comece a lembrar 2019, porque aí vai começar a ficar complicado. Se os jogadores começarem a voltar a jogar, começar o elenco a ficar com mais jogadores, mas precisa ajeitar a zaga. O problema do Flamengo é a zaga. O problema do Flamengo não é do Gerson para frente. O problema do Flamengo é a cabeça de área, aquele primeiro volante e a dupla de zaga. Esse é o problema. Problema de encaixe, problema de recomposição e problema de espaço. Esse é o problema. Que o Rogério Ceni já identificou. Não sei necessariamente se precisa comprar zagueiro, mas vai consertar. Mas isso é com tempo. Então tem que dar tempo. Então o Flamengo fez uma grande partida. Não é para a torcida. Agora arrumo. Porra, arruma nada. Um passinho de cada vez, devagarzinho. Vai lá pro jogo agora contra o Racing, na humildade, com muita determinação. O time do Racing não vive um momento bom, mas já viu os jogos do Flamengo e vai tentar aproveitar as brechas que a zaga do Flamengo está dando. Eles vão aproveitar e não vive um bom momento. O time do Racing não vive um bom momento. Muito pelo contrário. É sócio do Flamengo também. Então o Flamengo fez uma grande partida. Uma grande partida. Oscilou muito pouco, mas cometeu alguns erros. Não conseguiu passar um jogo sem tomar gol. Tomou mais um gol. Numa bobeira, e você vê uma bola enfiada entre os zagueiros, onde não fizeram a linha. Porra. Sem noção. Desconcentraram. No finalzinho acabaram tomando gol. Continua criando muito. Isso é ótimo. Mas continua perdendo um caminhão de gols. Isso não pode. O Flamengo perdeu muito gol. E hoje foi um escândalo. Hoje foi quase 30 chances do Flamengo contra 6 do Coritiba. Foi um massacre. O placar é mentiroso. Mas o mais importante não era o placar. Era o Flamengo jogar. E jogou. Coritiba, como eu falei, escolheu uma tática errada. Fez errado, tomou gol de contra-ataque. Mas deu sorte também o Coritiba, que era para ter tomado uma sonora goleada para ficar na história do futebol brasileiro. E não tomou. Foi só o 3-1. Então, grande jogo do Flamengo, grande partida. Dorme o sábado na liderança do campeonato, mas vai ter aí que torcer contra Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo. Pelo menos um desses aí tropece para ele dar mais uma subida na tabela, porque hoje é o 4º lugar. Se o Inter ganhar, São Paulo ganhar, Atlético Mineiro ganhar, o Flamengo volta para a 4ª colocação. Então, o Flamengo tem que torcer para algum desses aí dar um mole. O flamenguista que estiver pensando legal, ele vai torcer para o São Paulo escorregar. Porque o São Paulo tem 3 jogos a menos. Então o São Paulo tem que começar a perder. Porque se o São Paulo continuar ganhando, ele vai ser campeão com 3 ou 4 rodadas de antecedência. Então tem que torcer para o São Paulo começar a perder. Então, agora é a torcida torcer. Curitiba continuar no seu caminho, tentando ganhar os jogos, fazer ponto. E o Flamengo, com muita calma, muita tranquilidade, vai para esse jogo na Argentina, mais aliviado pela vitória e porque fez uma boa partida. Grande vitória do Flamengo. Como eu disse, o que mais importa não foi em si a vitória. Lógico, vitória dá uma moral. Mas principalmente a partida. O jogo que o Flamengo fez. Foi um grande ensaio, um grande teste, um grande coletivo quase para a partida contra o Racing, dar uma moral para esse jogo da Libertadores. Virou a chavinha, a Copa do Brasil foi embora. São Paulo não joga contra o São Paulo mais, em lugar nenhum, nem no Campeonato Brasileiro, nem Copa do Brasil, em nada, não joga contra o São Paulo, que é sempre uma pedra, então já alivia. E vamos torcer na Libertadores pro Flamengo e torcer aí pro Coritiba, que não tem um time tão ruim assim, conseguir se recuperar,
como seu arquirrival está se recuperando, o Curitiba também pode se recuperar. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!